Vou guardar com carinho essa medalha. E obrigado, querido, por me chamar para a gente bater esse bate-papo incrível. Realmente ter esse espaço para contar um pouco da minha história, principalmente se essa história vira inspiração para outras pessoas, eu acho que, sem sombra de dúvida, vale muito a pena. Afinal de contas, eu estou em São Paulo há 36 anos, né? Vamos lá, então. Boa parte da história desse resumo que se falou aí, ele se fez aqui em São Paulo, né? A minha história principal, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, vim em 1988 aqui para São Paulo e estou até hoje aqui e fiz grandes casas, grandes espaços que modificou a noite de São Paulo. Claro que junto comigo, grandes empresários fizeram outras casas e a gente viu a evolução da noite de São Paulo. Lentamente chegamos onde chegamos, 2025, com uma casa de 12 mil metros quadrados na Moca. A Moca é um espaço, um bairro do qual eu me sinto em casa, porque eu tentei já 2 vezes, né, fazer casas que fossem grandiosas. A Fábrica 5, que era minha, do Miguel Falabella e do Gugu. E você conseguiu esse trio de ferro. Você acredita? Acredito. Depois você fala sobre isso. Não, vamos contar depois. O Marco Cobra contou umas coisas dos bastidores. Lembra do Marco Cobra? Claro, óbvio. Mas tem coisa que pode ser falada. Mas tem muita coisa. A grande maioria das coisas que acontecem em casas noturnas não se pode contar. Sim. Não tem a menor condição, né? Porque ali a gente tem grandes alegrias, grandes encontros e acontecimentos que eles são impublicáveis, sem sombra de dúvida. Então, o que for possível, eu vou contar. Você pode ir questionando e eu vou ter o maior prazer em te contar. Começa com essa paixão quando você chegou nisso. Por que você veio para São Paulo, Klaus? O que te levou a isso? Então, eu sou de uma cidade muito pequena do Rio Grande do Sul, chamada Soledade. Tá. E cresci ali na minha adolescência, uma adolescência bastante simples, mas muito rica, que fez eu me tornar um homem curioso. Eu costumo dizer que eu fiz tudo no tempo certo. Eu fui criança, eu fui adolescente, eu estudei em colégios do interior que fizeram que eu me tornasse um cara com vontade de querer crescer. E eu lembro que meus professores diziam de um mundo que existia, do qual não era ali daquela localidade. E eu sempre dizia assim, eu quero ir para esse mundo que os professores contam, que eram dos livros, que eram a aspiração desses meus mestres. E aí eu fui crescendo e eu sempre dizia assim, quando eu tiver condição, eu quero ir para uma cidade maior. Saí dessa cidade menor, chamada Soledade, fui para uma cidade chamada Passo Fundo. Ali eu terminei os meus estudos e aí me formei e cheguei aos 19 anos para 20, eu disse, chegou a hora de eu ir embora, levantar, vou ir para um lugar maior, porque é lá que eu vou vencer e é lá que eu quero acontecer. Então, no seu íntimo, esse mundo existia. Você precisava achar o local que eu não sabia aonde. Então, eu tinha a opção de ir para Porto Alegre ou então para uma cidade maior, uma grande capital. E aí, as pessoas me falavam muito que São Paulo era uma cidade de grandes oportunidades. 1988, ainda era mesmo sendo São Paulo, era um lugar, não digo que provinciano, mas tudo era muito, muito ainda amador. Eu acho que ele era amador. E aí eu cheguei em São Paulo, também muito caipira, cara vindo do interior, mas cheio de vontade de querer fazer coisas que impactasse a vida de outras pessoas. Eu já tinha uma formação boa nessa área de bares, churrascarias, que era no Rio Grande do Sul. Eu disse assim, por que não eu ir para essa área que é bastante interessante e é deficiente em São Paulo? Cheguei em 1988 e imediatamente eu comecei a me preparar para montar a minha primeira casa noturna. Quer dizer, você chegou no fim da ditadura. Cheguei no fim da ditadura, mas cheguei naquele momento onde o HIV estava muito presente no mundo e era a ebulição. Foi em 83, 84 que apareceu a epidemia. Então existia ainda muito... Era uma coisa muito pesada em todos os sentidos. Tanto no mundo gay, que eu entrei na noite gay em 1995, e como também no mundo hétero. Tudo era muito fechado, tudo era muito ainda com medo. Você quer dizer que o preconceito nessa época era lá... Era lá no alto. No alto, no uma topo. régua... A régua no absurda. máximo, no máximo. Tá. E aí eu vi aí a grande oportunidade. Que era necessário se mudar esse cenário.
não era possível que, diante de um momento tão difícil como foi agora em 2020, se você for ver, quando existem grandes fenômenos que acontecem, sempre tem dois lados. Né? Numa morte tem quem chora e tem quem vende lenço. É o que a gente fala. E é sempre assim que funciona. É isso. E aí, em 1988, eu disse, por que não eu fazer as coisas de uma forma diferente? E aí eu fui trabalhar numa casa noturna, fui trabalhar como promoter. É mesmo? Fui lá e fui trabalhar como Que casa promoter. que era? Chamava Rave na época, ali na Bela Sintra. Hoje já é um prédio, coisa e tal. E em 1989 eu já trabalhava. Tinha Massivos nessa época? Tinha o Massivos. Tinha, O Massivos era 2 ruas acima. Você fala, você vai no Massivos dançar na gaiola cueca de crochê, notícia. Que era incrível, que eu acho que foi o primeiro clube em São Paulo onde misturou os públicos, porque ia todo mundo. Ia o gay, ia o hétero, ia... Hoje tem Love Story da vida. Era um Love Stories. Era uma casa de todas as casas. Aliás, tá aí, você falou uma coisa que é verdade. O Massivo foi a casa de todas as casas. E durou longa data. Era um lugar super charmoso. E ali você encontrava todo mundo. E quem ia no Massivo é muito louco. Ele carregava o estigma de que ele era uma pessoa moderna e era uma pessoa que aceitava todos os públicos, né? E eu fui algumas vezes lá no Massivo. E aí eu disse, poxa, por que não eu fazer uma coisa maior do que isso? Trabalhando na Rave, logo em seguida eu vi a oportunidade de montar minha primeira casa, que daí eu fiz em 92. 89, 90, 91 eu fiquei trabalhando nessas casas. Em 91 eu comecei a montar, em 92 eu inaugurei a Quiro, a minha primeira casa na rua Estados Unidos. Bacana. Que era um fenômeno. Na época, né? Tudo... Foi um fenômeno. Murmuro. Fiquei 4 anos lá e consegui revolucionar a noite e também a molecada, porque o meu carro-chefe era o matinê lá. Inclusive, aconteceu um caso muito, muito doido na minha vida, que a Shakira veio para o Brasil em 1995. E aí ela precisava se apresentar em alguma casa noturna para dar autógrafo, porque ela estava lançando uma música. E aí um cara me ligou e disse assim, Klaus, olha, eu tô com uma cantora, assim assado, eu preciso levar ela, e ela tá cobrando R$2.500 para poder... Klaus. Não, verdade. Gente. Não, mas... Shakira, alô, faz esse corte, Shakira. Não. Vamos fazer chegar lá na Shakira. Já que ela tá sem o Piquet agora. E o maluco... Não, e o maluco foi que eu não queria que ela fosse. E aí eu fiquei sentado lá na noite, a Shakira chegou, e aí o cara disse assim, ó, Klaus, a cantora chegou, coisa e tal. Eu olhei para ela era cabeluda, assim, era bonita, mas... Não tava daquele jeito, vai. Não, ela tava começando a vida. Eu nem dei bola para ela. Tirei uma foto com ela, ela cantou, foi embora, e eu nunca mais soube da história da Shakira. Shakira virou quem virou. Um belo dia eu tô falando com um segurança que trabalhava comigo na época, o André, que deve estar por aí, tá nos escutando. E ele disse assim para mim, Klaus, você tá lembrado daquela noite que a Shakira teve lá e tirou foto comigo? Eu disse, você tá doido? A Shakira teve lá? Ele me falou. E aí ele me mostrou, olha aqui a foto. Você não lembrava mais Eu disso? não lembrava nem da história, para você ver como é maluco a história das pessoas. Por isso eu te falo que o que acontece na noite tem que ficar na noite. Mas foi a minha primeira casa. Com esse episódio, fiquei em 95, 96, 97. Em 98, eu abri a Depu, com o Miguel Falabella. Eu conheci o Miguel Falabella numa academia, que era do meu irmão, e aí disse, Miguel, vamos montar uma casa noturna. Eu já estava pronto para crescer. E o que te deu esse start para chamar ele para casa? A gente malhava, a gente malhava e daí no intervalo entre um equipamento e o outro, ele disse, o que você faz da vida? Eu disse, eu tenho uma casa noturna assim, assado. Ele disse, eu tenho vontade de ter uma casa noturna. Ele expressou essa vontade de montar. Daí eu disse, poxa, vamos montar. Eu vou procurar um lugar, coisa e tal. Bom, se você procurar esse lugar, a gente faz. E aí a gente criou essa concepção e achei o lugar ali na Teodoro Sampaio, e a gente inaugurou e foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Os frequentadores eram assim, Justus, Adriane Galisteu, os atores todos da Globo. Quer dizer, a noite que tinha menos famosos tinha assim 50%. Era uma coisa absurda. E todo mundo queria ir lá. A gente abria terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente só fechava na segunda. E foi um sucesso tão grandioso, inclusive o Gugu foi lá, que em 99
o Gugu teve lá e aí eu falei pro Gugu, vamos montar uma casa maior, eu, você e o Miguel. Ele disse, olha, eu já tenho um parque de diversões, eu já faço um programa com isso. Então, tem uma casa noturna, para mim, vamos embora. Daí eu procurei e achei na Moca. O Fábrica? O Fábrica 5. Tá. Em 2000 eu inaugurei o Fábrica 5. E aí... Passava na TV, não passava? Passava. Na Gazeta? Onde que era? Passava na Gazeta. Tinha um Eu programa... lembro de você com aqueles cocá então, lá. Depois olha lá. E aí, o pessoal dando risada. Deixa pra lá. E aí a gente fez um programa lá dentro que era ao vivo, né? A gente mandava buscar as pessoas em casa com a limusine. E 2000 inaugurou e ficou até 2004. Que também foi um estrondo, foi uma coisa impressionante. E em 2004... Quantas pessoas cabiam lá, Cláudio? 11 mil. 11 mil? Era o máximo que a gente conseguia colocar.